notícia dizendo que o primo dele havia sido morto. Havia arrancado a cabeça do primo dele, João Batista. E aquilo deixou Jesus muito triste, porque Jesus amava demais João Batista, principalmente não por ser só primo, mas por saber que João Batista antecedeu ele, né? João Batista veio primeiro. Quantos meses? Acho que 6 meses ou 4 meses, não lembro direito, mas veio antes, preparando o caminho para o Senhor Jesus. E quando ele recebe essa notícia, diz a palavra de Deus que Jesus quis ficar sozinho, igual você, igual eu, quando recebemos uma notícia triste. Jesus, então, diz a palavra que ele pegou um barquinho e ele foi para o deserto, porque ele queria ficar sozinho. Talvez chorar, talvez só ficar, meditando, mas ele queria ficar sozinho. Mas, igual aconteceu com Jesus, acontece comigo e acontece com você que somos cristãos. Sabe o que acontece? Quando somos cristãos, queridos, quantas vezes, você mesmo pode me responder, quantas vezes você teve que pôr a sua dor no bolso e ajudar outra pessoa que estava também triste, se sentindo sozinho ou com uma dor até menor ou maior que a sua? É ou não é? Quantas vezes você sorriu e orou por um enfermo, você estando enfermo e vendo a outra pessoa sendo curada e você continuar doente? E ali, queridos, então aconteceu que Jesus atravessou com o barquinho e foi para o outro lado. Mas sabe o que aconteceu? Diz a palavra do Senhor aqui que a multidão viu para onde Jesus estava indo. E a multidão, acredite, a ansiedade do povo era tanta, os problemas do povo era tanto, a carência do povo era tanta, que começaram a seguir Jesus a pé. Jesus no barquinho e o pessoal indo a pé. Diz a Bíblia que quando Jesus chegou, lá estava uma grande multidão já esperando por ele. E diz nesse texto lindo que nós vamos ler aqui no decorrer da mensagem, que quando Jesus, queridos, ele olhou, levantou os seus olhos e viu aquela grande multidão, a Bíblia diz que ele teve compaixão de todos eles. E a Bíblia diz que ele curava os enfermos. A Bíblia diz aqui que ele curou todos os enfermos que estavam ali. Então, queridos, o que aconteceu com Jesus? Um coração de repente triste, um coração angustiado, queria ficar sozinho, mas ele ainda tinha a obra do Pai para fazer. O que o Espírito Santo ministra nessa noite na sua vida e para a minha vida, que ainda não é tempo não, queridos, ficar sozinho. Você ainda tem que continuar a obra do Pai aqui na terra, colocando a sua dor, a sua tristeza no bolso e ajudando outros que precisam, porque foi para isso que Deus te chamou, para levar as boas novas de salvação. Então não dá tempo de parar. Vai chorando, mas andando. Vai chorando, mas fazendo. Porque depois, queridos, o Senhor, a Bíblia diz que aquele que leva a boa semente, chorando, voltará com alegria, trazendo os seus molhos, trazendo os seus feixes, ou seja, trazendo os seus frutos. É ou não é assim? Então somos cristãos e hoje eu estou ministrando aqui para crentes. Essa palavra aqui é para crentes. E aí diz, queridos, que Jesus começou a falar do amor do Pai, e aquela multidão começou a ouvir, né? Só que foi escurecendo, queridos. E diz a Bíblia que chegou então um discípulo para o Senhor Jesus e falou assim: Senhor Jesus, despede essa multidão, porque está ficando noite e a gente não tem aonde comprar comida para esse povo. Aonde que a gente vai arrumar comida para esse povo todo, Senhor Jesus? E é aí, queridos, que o Espírito Santo me chamou a atenção. Porque o Senhor Jesus, queridos, ele pega a palavra
E ele diz assim no versículo 16 do capítulo 14: Jesus, porém, lhe disse: não é preciso que se retire. Por quê? O discípulo queria que o Senhor despedisse a multidão, que cada um fosse para a sua casa. Mas, queridos, da onde que vinha essa multidão? Quanto tempo essa multidão ia ter que ficar andando com fome, com sede? E aí o Senhor Jesus disse: não é preciso que se retirem. Aí o Senhor diz no versículo 16: dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer. Queridos, a Bíblia não relata com detalhes, mas eu acredito que o discípulo deve ter olhado para Jesus e falou assim: dá o que, Jesus? O que eu vou dar para eles de comer, Senhor? Eu não tenho nada. E aí, queridos, o Senhor Jesus te chama a atenção e fala para você hoje: dai-lhes de comer. E você olha para si e fala: Senhor, mas o que eu tenho para dar, Senhor? Eu estou tão vazio. Senhor, o que eu tenho para dar? Mas o Senhor Jesus sabia o final dessa história, assim como Ele sabe a sua. Mas Ele precisa que você tome uma posição. Ele precisa. E hoje o Espírito Santo já falou conosco que Ele vai mudar a nossa história. Eu acredito. E aí então, queridos, eu acredito que foi dessa maneira que de repente no meio daquela multidão, o discípulo achou ali alguém que tinha alguma coisa para oferecer, né? E aí o discípulo vem para Jesus e fala: olha, Jesus, aqui tem um menino, ele tem aqui um lanchinho que é para ele, Jesus. Ele trouxe um lanchinho aqui, que é 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia não relata com detalhe, mas eu acredito que o discípulo deve ter feito assim. Mas o que é isso, né, Jesus? Para a multidão toda, não é, Jesus? Queridos, o que é 5 pãezinhos e 2 peixinhos na sua mão? Só vai dar para você comer. Mas o que é 5 pãezinhos e 2 peixinhos na mão de Jesus? O que é? Em quem nós temos crido para ficarmos tão desesperados no momento da aflição? Queridos, esquecemos de tantos milagres que o Senhor Jesus fez, e a Bíblia diz que nós temos que olhar para trás e lembrarmos de coisas que nos trazem esperança. Então, às vezes, naquele desespero, naquela circunstância que você está vivendo, Jesus me abandonou. Senhor, eu não consigo pôr minha fé em prática, porque, Senhor, eu acho que o Senhor me abandonou, não resta mais esperança. Mas o que o Senhor Jesus já fez por você no passado? E o Senhor Jesus hoje traz essa palavra para você voltar o seu olhar para trás e ver os milagres que Ele fez em circunstâncias que você achava que não teria jeito. E você está aqui hoje. Porque naquele momento, naquela circunstância, o Senhor deu um jeitinho. Então, o que você tem na mão? Será que você está como este menino, que só tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos? Você fala: Senhor, mas isso não é nada. Isso, Senhor, não é nada. Isso dá para hoje, mas é amanhã, Senhor. Senhor, isso dá para mim, não para o meu próximo. Queridos, o Senhor usou uma criança, um adolescente, para trazer uma grande bênção naquele final de tarde. E a Bíblia diz, queridos, que lindo isso, não é? A Bíblia diz, então, que o Senhor Jesus, Ele fala dessa maneira assim: então, disseram os discípulos: Senhor, não temos aqui, aliás, temos aqui somente 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus diz, olha que lindo: trazei-me, trazei-me. E hoje o Senhor Jesus fala na tua vida: o que é que você tem? Traz para mim. Trazei-me, traz para mim. Sabe por quê, queridos? O Senhor Jesus
Quando ele se inclina para pegar aquilo que você está dando para ele, ó Senhor, é teu, não é meu, é teu. A palavra do Senhor, queridos, disse que o Senhor, quando pegou nas mãos aquele cestinho, queridos, ele levantou as mãos e ele deu graças, ou seja, ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Queridos, quantas vezes a tua oração e a minha está sendo a oração do fariseu? Quantas vezes a minha oração e a sua está sendo a oração do religioso? Ó Senhor, abençoa essa despesa. Ó Senhor, abençoa esse alimento para que nunca falte nessa mesa. Amém, Jesus. Ó Senhor, me dê uma noite de sono agradável, tranquila, que eu não tenha pesadelos, sonhos, revelações do céu. Amém, Jesus. Quantas vezes, queridos, nossas orações estão sendo da boca para fora? Não tem mais fluído o primeiro amor nas nossas vidas. Orações corriqueiras, orações sem sentido, orações de religioso. Mas hoje o Senhor nos chama a atenção, queridos, para trazermos até Ele o que temos nas mãos. É só isso que eu tenho? É só isso que eu tenho, Senhor. É só isso que eu vou dar, porque é só isso que eu tenho. E quantas vezes o Senhor tem nos ensinado, queridos, que nós precisamos orar. Orar. Ele nos chama a atenção para isso. Ele não precisava ter feito isso, mas o Senhor Jesus passou uma vida aqui na terra de oração, de jejum, para poder vencer os dias maus. E quantos dias maus estão chegando até nós, queridos? Veja a situação que nós estamos vivendo neste mundo, né? Cheio de vírus. Você hoje está vivo, amanhã você morre. E o Senhor Jesus nos deu o ensinamento de vivermos em oração. Ele ensina que a gente tem que trazer para Ele aquilo que a gente tem. E aí, queridos, ele deu graças ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim: e ele pegando na mão, e ele deu graças e disse para os seus discípulos: mandai todos assentarem. Mandai todos assentarem sobre a relva. E tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos deu à multidão. O Senhor Jesus pediu para que toda a multidão assentassem, e depois que todos assentaram, ele com o cestinho na mão, ele rendeu graças a Deus, ele abençoou. Queridos, o que você tem é pouco, o que você ganha é pouco. Não maldiz o que você ganha, não maldiz. A palavra do Senhor nos ensina a abençoar, porque o pouco com Deus é muito. Queridos, eu conheço, e eu sei que você conhece também, pessoas que ganham muito dinheiro e pessoas não têm nada. E outros ganham tão pouco e você se pergunta: como que consegue com tão pouco conseguir tanto? Como que consegue? Toda vez que vai lá, tá lá tudo arrumadinho, a casinha tudo certinho, muito simples, mas tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo no seu devido lugar. E eu ganho tanto e não consigo. Queridos, o que será que está acontecendo? Hoje o Senhor já nos deu uma palavra sobre a formiga. Mandou nós aprendermos com a formiga, aprendermos a administrar, aprendermos a ser sábio, aprendermos a repreender o espírito devorador. Agora o Senhor nos ensina que devemos abençoar aquilo que temos em mãos. E não me diga que você não tem nada. Nesse seu crentez, nesse meu crentez, muitas vezes, oh, como sou uma pobre coitada. Oh, Senhor, eu sou miserável pecador. Não, queridos, nós não somos miseráveis pecadores. Nós fomos chamados nessa terra como embaixadores de Cristo. E quem que é o embaixador, queridos? O embaixador, ele nada mais é do que um representante do seu governo em outro país. E eu e você, a Bíblia nos chama de embaixadores. Qual que é o nosso país, crianças? É Brasil? Não. A Bíblia diz que nós não somos aqui, nós somos estrangeiros neste lugar. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é o céu.
embaixadores, queridos, representam o seu governo. Então, queridos, em outro país. O que eu estou fazendo aqui, então? Como embaixador de Deus? Ou como sou um miserável pecador? Pecador todos nós somos, queridos. Mas nós conhecemos um Deus maravilhoso, que nos amou. E a Bíblia diz que Ele nos amou com amor eterno. Ele nos amou tanto que diz a Bíblia que quando Ele olhou, Alanis, lá do céu, sentado naquele trono lindo dele, sabe? A Bíblia diz, Jean, que Ele olhou lá de cima para a terra. Então Ele avistou todo mundo. E a Bíblia diz que Ele não encontrou um justo sequer. Nenhum. Sabe por quê? Porque todos estavam em pecado. Todos estavam em pecado. Nenhum justo. E o que é pecado, crianças? O que é pecado, igreja? É tudo aquilo que você faz, que você fala, que desagrada a Deus. Às vezes em coisinhas a gente desagrada a Deus e passa desapercebido. E às vezes Deus está ali batendo na terra, dizendo para você: não faça, não fala, que você está desagradando a mim. Mas passa desapercebido, não é? Ah, porque eu sou acostumado assim. Ah, porque... Não, queridos, é hora de mudança, é hora de tomarmos posição. Lembre-se, o Senhor Jesus está pedindo para você, né? Trazei-me, dai-me para mim o que você tem. E aí, queridos, o Senhor nos amou, mas Ele não viu justiça em mim. Ele não viu justiça em você, criança, em você, irmão, em você, irmã. Mas olha que lindo, porque estávamos condenados, porque a Bíblia diz que o pecado me separa de Deus. O pecado te separa de Deus, te impede de morar no céu. Mas a Bíblia diz que o Senhor, nosso Deus, para nos amar, Ele enviou o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Teve a idade de muitos aqui, não teve a minha, mas teve a idade de muitos aqui. E a Bíblia diz que Ele viveu aqui uma vida de oração, uma vida de temor, uma vida de verdade. Ele era a verdade, queridos. Eu costumo dizer que ele levava desaforo para casa, porque Jesus era ponta firme, né? Jesus não engolia sapo não, como muitos dizem aí, né? Os fariseus vinham com aquela ironia, né, Simone, enfrentar o Senhor Jesus, pá! Porque conhecia o pensamento, sabia o coração. Ele podia fazer isso, porque ele sondava e ele conhecia a intenção daqueles homens. Mas ele veio, queridos, com uma intenção. Ele veio para morrer, porque ele teve uma única diferença entre eu e você. Ele nunca pecou. E o Senhor Jesus, Ele veio com essa diferença. Ele cresceu, foi homem, mas Ele nunca pecou. Ele conseguiu resistir às paixões da carne. Ele conseguiu resistir porque Ele era um homem de oração. E aí, queridos, então diz a Bíblia que Ele morreu pendurado na cruz do Calvário. Mas Ele ficou morto, crianças. O que aconteceu? Quantos dias? 3 dias depois o Senhor Jesus então saiu vivo. A Bíblia diz que essa grande pedra rolou e o Senhor Jesus saiu vivo de lá de dentro. Queridos, para que isso? Parece que a gente torna em vão todo o sacrifício de Jesus na cruz. A gente parece, eu e você mesmo, sem hipocrisia, em certas situações a gente diminui o sacrifício de Jesus na cruz. A gente deixa de confiar que o único e poderoso, o único soberano que pode nos ajudar é Ele. A gente confia no nosso braço. E a Bíblia diz também que maldito o homem que confia no homem, que confia na sua força. Quantas vezes você tem confiado na sua sabedoria, naquilo que você sabe fazer, naquilo que você sabe falar? E hoje Deus nos chama a atenção para dizer: não confie nas tuas forças, porque Deus é aquele que abate o exaltado. E o Senhor Jesus gosta de pessoas humildes. E quantas vezes nós estamos até dentro da nossa razão, mas o nosso eu começa a crescer. E pode ser quem for, queridos. Quando o nosso eu começa a crescer, o Senhor Jesus abate.
Porque como a palavra que eu ouvi quinta-feira, a Eliane confirmou aqui, cantando aquele hino, queridos. Você pode ter a posição que for, pode ser deputado, pode ser o melhor pregador, pode ser presidente da república, pode ser presidente de várias igrejas, você pode ser o que for, mas para você receber vitória e ser cheio do poder de Deus, você tem que descer. Tem que descer. Eu tenho que descer, você também. Se quisermos ser cheios do poder de Deus, se quisermos, queridos, ser abençoados, nós temos que descer. Mas, irmã Sara, eu tenho razão. Engula a tua razão. Eu engulo tantas razões, queridos, porque eu não quero perder as bênçãos de Deus. E algumas vezes eu perco, porque eu deixo a minha razão falar mais alto. E nós, como cristãos, queridos que somos, não adianta se exaltar. É o Senhor quem abate. É o Senhor quem abate. A Bíblia diz que Ele exalta o humilhado. Queridos, o melhor presente que o Senhor Jesus nos deu, queridos, foi a salvação. Foi a salvação. Esse é o melhor presente. E não foi por obras. Não foi porque você é bonzinho. Não foi porque você é boazinha que você faz um monte de bondade, que você ajuda tantas pessoas. Não é por isso que você é salvo, queridos. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque sou salvo. Olha a diferença. Bondade e boas obras não levam para o céu. Porque se levasse para o céu, ia ter quem, queridos? Dar a mão palmatória aos espíritos. Porque não existe entidade maior que faça bondade do que os espíritas. Então, queridos, não é porque eu sou boazinho e você bonzinho que vamos herdar o céu. Porém, eu faço a bondade, eu uso de misericórdia para muitos, porque eu sou salvo e você também. Então, temos que fazer bondade? Temos, mas não para ser salvo, mas porque você é. Então, queridos, tem do seu lado lá na sua empresa, lá na sua escola, pessoas precisando desse presente. Você precisa falar da salvação para o povo. Tem crianças indo para o inferno, acredite. Tem crianças de 9 anos indo para o inferno. Então, as nossas crianças estão indo para o inferno. Entendeu? Quem é que está entrando nas favelas para ministrar a palavra de Deus ali? As nossas crianças, olha que bonitinho tudo aqui, ó, arrumadinho, lindinho. Que lindo! Olha meu filho com 15 anos filmando aí. Lindo! Está aqui na igreja. Olha que Deus, que lindo, tudo bem guardado. Mas Jesus nos ensinou a termos uma vida de oração. Você precisa cobrir os seus filhos de oração. Porque o inimigo não dorme, ele fica vivo 24 horas acordado, tentando roubar a mente dos seus filhos. 24 horas por dia, querendo roubar a mente dos seus filhos. Às vezes você na correria não está vendo que o seu filho está jogando, não está vendo o que ele está assistindo. E aí quando está lá no videogame, que belezinha, ele não te dá trabalho, porque daí você lava, você passa, você limpa, ele está lá. Esquece até de comer. Mas você nem sentou com ele para ver que tipo de jogo que ele está jogando. E às vezes o diabo está entrando dentro do celular através da tela, ou entrando dentro dos olhos dele através da tela e você não percebeu. Alguma coisa está dando errado lá e você não percebeu que tem uma brecha lá dentro e o diabo entrou. Porque, queridos, o diabo entra no celular por duas razões. Ou é por pecado, ou é por permissão de Deus, como foi na vida de Jó, permissão de Deus, ou é por pecado. Então, queridos, se tem alguma coisa estranha acontecendo dentro do celular, procure fechar as brechas, procure aonde está a brecha. Ele entra pelo computador, ele entra pela televisão, ele entra por uma roupa que você compra, ele entra por uma música que você ouve, ele entra. Então, vamos fechar a brecha. E Jesus nos ensina a fazer o quê? A orar, a evangelizar. Foi isso que ele nos ensinou. E aí então diz a palavra que todos sentaram e os discípulos então distribuíram o que? Maçã, crianças? Pão e peixe. E quanto tinha naquela cestinha? Quantos pães?
5 pães e 2 peixinhos. Mas, olha só a multidão que comeu esses 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz assim, que todos comeram e se saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Quantos cestos sobraram? 12. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas quantos pãezinhos eram? Igreja, quantos pãezinhos eram? 5. Quantos peixinhos eram? 2. Olha quantas pessoas estavam lá. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, não contando com mulheres e crianças. Com um cestinho, Abner, de 5 pães e 2 peixinhos, alimentaram 5 homens, nem contando com mulheres e crianças. Esse é o meu Deus. Agora, a pergunta que eu faço, queridos, o que você tem na sua mão aí? Fala, Senhor, eu tenho só isso mesmo. É isso que eu tenho, Senhor. O que eu vou fazer com isso? E o Senhor Jesus manda te dizer: trazei-me. Trazei o que você tem para mim. Entrega para mim o que você tem. Porque olha o que eu vou fazer com o que você tem. Aleluia. Esse é o meu Deus. É aquele que faz multiplicar, queridos, o seu pagamento. É aquele que vai abrir portas que estão fechadas. É aquele que vai curar onde tem enfermidade. Esse é o meu Deus. E hoje ele disse que a sua história vai mudar. Só que preciso ter fé, não é dano. É preciso acreditar que isso vai acontecer. Se nada está te motivando, queridos, a acreditar diante das circunstâncias que você está vivendo, Jesus pede para você olhar para trás e lembrar daquilo que ele já fez para ti. Da mesma forma que ele agiu no passado, ele continua o mesmo, ele não mudou. Você pensa que ele mudou, ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele só está te pedindo hoje: trazei-me o que você tem. Faça um propósito com Deus. Hoje os cristãos esqueceram de fazer votos com Deus. Faça propósitos, porque a Bíblia diz: se você fizer voto e não cumprir, você está fazendo voto de tolo, então é melhor não fazer. Mas faça um propósito com ele. Senhor, como Jacó fez. Jacó fez um propósito com Deus, porque Jacó enganou ele com a mãe dele. Ele usou de malandragem com o irmão. Ele pegou uma hora de fraqueza de Esaú. Esaú estava com fome. E Jacó com a sua mãe, sabendo da fraqueza de Esaú, ofereceu-lhe um prato de lentilha. E naquele momento de fraqueza, Esaú aceitou. Foi um momento de fraqueza. E isso foi muito malandragem de Jacó. E Jacó teve que sair fugido de lá. E olha, Jacó sofreu muito. Ele também foi enganado pelo próprio sogro, né? Querendo casar com uma, teve que trabalhar 7 anos para conseguir. Aí o sogro deu a outra para ele casar, porque lá casava tudo coberto o rosto. Quando casou, descobriu que não era o que ele queria. Aí teve que trabalhar mais 7 anos para conseguir a que ele amava realmente. Olha, ele foi enganado. Sabe por que ele foi enganado? Porque a Bíblia diz que existe a lei da semeadura. E aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não adianta, queridos, isso é lei de semeadura. Então o que a gente plantou, a gente colhe. Mas Jacó, ele, assim,
naquele momento atribulado, ele fez uma oração linda para Deus. Deus era com ele, mesmo ele agindo dessa malandragem, Deus era com ele, Deus tinha um propósito na vida de Jacó, assim como ele tem no seu e no meu. E ele não abandona os seus. Mesmo a gente errando, mesmo a gente sendo fraco, cambaleando, o Senhor não abandona, não. E ele fez ali uma oração, ele falou assim: Senhor, se tu me abençoares, se o Senhor fazer prosperar o meu caminho, Senhor, se o Senhor me der saúde, Senhor, tudo aquilo que eu conseguir, que eu ganhar, Senhor, tudo que vir à minha mão eu te darei o dízimo. Ele fez esse propósito com Deus. E olha, queridos, eu confesso para vocês que não estava no meu propósito levar a palavra dessa forma. Por isso que eu falo para vocês que o pregador e o verdadeiro pregador é aquele que antes de ministrar é ministrado. E o Senhor está ministrando muito comigo nesses dias sobre isso. E aí, queridos, ele fez aquela oração e o Senhor foi com ele. O Senhor fez ele prosperar muito. O Senhor mudou até o nome dele, deu-lhe um outro nome. O Senhor mudou a história de Jacó. E o Senhor quer mudar o teu nome, independente do que você fez, independente de quem você é, porque Ele é o único que pode sondar o teu coração. Ele é o único que te vê por dentro e por fora. Você pode enganar quem você quiser, a tua esposa, teu esposo, o pastor, quem você quiser, seu patrão, mas Deus não, porque é Ele que te fez, Ele que te formou, Ele te sonda por dentro e por fora. Entrega para o Senhor aquilo que você tem. É tão pouco, mas é isso que Ele vai fazer se você pagar para Ele. Ele vai fazer multiplicar e abençoar. Vamos ficar em pé?